2. Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, conhecido como O Rei, nasceu em 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, Mississippi. Seus pais eram Vernon e Gladys Presley, e embora Elvis fosse filho único em sua família, ele tinha um gêmeo chamado Jesse Garing, que infelizmente nasceu morto. Em 1948, sua família se mudou para Memphis, Tennessee. Ele se formou no ensino médio em Memphis, em 1953, e não demorou muito depois que ele subiu ao palco para aceitar seu diploma que ele estava a caminho do estrelato. Ao longo da vida de Elvis, ele foi influenciado por muitos gêneros de música, incluindo pop, country, gospel e R&B. Assinou com a Sun Records em 1954. Um ano depois, seu contrato foi vendido à Radio Corporation of America Victor. E esse foi o início da longa e bem-sucedida carreira de Elvis, que incluiu músicas como Can't Help Falling in Love, Jailhouse Rock e A Little Less Conversation, entre muitas, muitas outras. Além da carreira musical, Elvis estrelou 33 filmes. Elvis Presley morreu em 16 de agosto de 1977. Ele tinha 42 anos. A casa de Elvis, a mansão Graceland, fica em Memphis, Tennessee. Após sua morte, tornou-se um museu que os visitantes podem visitar. No entanto, parece que o rei ainda está por perto, pois muitas pessoas relataram ouvir e até mesmo vê-lo. Uma dessas pessoas é Billy Smith, primo de Elvis, que morava em Graceland enquanto Elvis estava vivo e permaneceu lá após a morte do rei. No entanto, pouco tempo após a morte de Elvis, Billy se mudou porque estava perturbado por poder ouvir Elvis, chamando-o. Ele também sentiu que havia algo acontecendo em uma janela no andar de cima. Ele podia sentir a presença de Elvis na janela. O filho de Billy, Danny, vivenciou experiências peculiares em Graceland. Uma dessas experiências incluiu Elvis decidindo a seleção musical para Danny uma noite. Danny estava ouvindo música em um CD player com 3 CDs. Quando um CD terminava, o próximo CD começava. Ele tinha a música de Elvis como o terceiro CD. Enquanto ele estava ouvindo, os CDs mudaram do primeiro para o terceiro, pulando o segundo completamente. Parece que Elvis queria garantir que todos ainda estavam ouvindo sua música, mas ele não deveria ter se preocupado com isso. As pessoas ainda ouviam sua música 4 décadas e meia após sua morte. Ele também sentiu que o fantasma de Elvis o tocou uma vez. Ele estava relaxando à noite assistindo TV quando decidiu desligá-la para ouvir música, um pouco de música. Não sabemos se ele aprendeu a lição com sua outra experiência, mas desta vez ele ligou a música de Elvis imediatamente. Ele sentiu uma mão tocar seu ombro direito. Parece que Elvis está muito ativo em Graceland. As pessoas relataram ver o rosto dele olhando para elas no reflexo das vitrines de vidro. Parece que Elvis também fica perto do seu armário. Alguns sentiram sua presença lá. Se pensa que Elvis deixou a música após sua morte, está enganado. Alguns disseram que o ouviram cantar. Esse canto emana do segundo andar, e os turistas não podem investigar lá porque o segundo andar não está aberto aos visitantes. Nancy Rooks, que já foi empregada e cozinheira de Elvis em Graceland, parece ter muitas experiências com o fantasma de Elvis. Brooks acha que Elvis está tentando se expressar do outro lado. Por exemplo, ela disse que uma vez ouviu uma porta bater. Ela acha que é porque Elvis não está feliz que Graceland está aberto para visitantes. Brooks disse que adormeceu novamente na sala de troféus do Elvis e sentiu como se alguém a despertasse. Ela acredita que Elvis queria dizer que ela devia estar trabalhando, não dormindo. Brooks também experimentou luzes se apagando e acendendo. Mesmo sem saber o que Elvis queria comunicar, ela pediu que ele parasse. Parece que Brooks não teme o fantasma de Elvis, já que busca compreender as mensagens dele através de suas ações. Há também alguém que teve um relacionamento muito próximo com Presley, que acredita que ele ainda está por perto de Graceland, e essa seria sua ex-esposa Priscilla Presley. Ela acredita que Presley está tentando falar com ela, e ela já experimentou ouvir e ver ele em Graceland. Ela disse que já ouviu ele rindo, e até ouviu sua música, e como Rooks,
Ela não tem medo de sua presença. Ela acha lindo ele ainda estar por perto e notar sua presença. Finalmente, um fã de Elvis tirou uma foto em Graceland em julho de 2019, na qual ele afirma incluir os rostos de Elvis, da mãe de Elvis e do cachorro de Elvis. Há uma névoa verde, e se você olhar atentamente pode ver o contorno de rostos. Não é fácil de ver, mas os fãs convencem que ele vê esses 3 rostos. Todas essas histórias de pessoas que vivenciaram Elvis, a melhor maneira de fazer isso. 2. Hank Williams Sr. continua presente. Então, se você é um fã de Elvis que quer se comunicar com ele, visitar Graceland parece ser a melhor maneira de fazer isso. Número 2. Hank Williams Sr. Hiram. Hank Williams, também conhecido como Hank Williams Sr., nasceu em 17 de setembro de 1923, em Mount Olive, Alabama. Ele é o terceiro filho dos pais Lon e Lily Williams. Hank começou a tocar guitarra aos 8 anos e já estava no rádio cantando e tocando guitarra aos 13. Ele aprendeu a tocar música folk, country e blues desde cedo. Suas músicas famosas incluem You're Cheating na tenra idade de 29 em 1º de janeiro de 1953. Vício em álcool e morfina durante a carreira causou-lhe muitos problemas. Morreu jovem, aos 29 anos em 1º de janeiro de 1953. Ele morreu de insuficiência cardíaca no banco de trás de um Cadillac. Hank fez de sua morada no além o histórico local de música em Nashville, Tennessee, o Ryman Auditorium. Parece que ele não é o único fantasma a fazer isso. O Ryman Auditorium foi construído no final dos anos 1800 pelo capitão de barco fluvial e empresário Thomas Ryman para ser uma igreja. Ryman morreu em 1904. Inicialmente construído como o icônico programa de rádio de música country, Grand Ole Opry, locado para promotores organizarem eventos não religiosos como shows e boxe. De 1943 a 1974, sediou o famoso programa semanal de rádio de música country, Grand Ole Opry. Dizem que o fantasma de Ryman costuma aparecer e fazer sua presença conhecida sempre que há um show que ele considera inadequado. Soldados confederados também assombram, mas os fantasmas não estão confinados ao local. Muitos fantasmas são encontrados no beco entre o Ryman e o bar ao lado, Tootsie's Orchid Lounge. Muitos dos músicos iam ao Ryman, indo para o Orchid Lounge. Até um conhecido no Ryman por ter sua voz ouvida no corredor. Algumas pessoas até o viram saindo do Ryman, indo para o Orchid Lounge. Um funcionário da construção afirmou ter visto o fantasma após ficar preso no prédio. Uma razão pela qual as pessoas pensam que Hank Williams Sr. frequenta o Ryman é porque meses antes de morrer, ele foi banido do Grand Ole Opry. Como mencionamos anteriormente, Hank tinha problemas com drogas e álcool, e isso levou a ele não aparecer em vários shows. O próprio Ryman Auditorium tende a reagir à presença de Hank. Isso ocorreu quando a estrela do country, David Allan Coe, cantou The Ride. A música é sobre alguém pegando carona de Montgomery, Alabama para Nashville, e sendo pego pelo fantasma de Hank Williams, que estava dirigindo o carro em que morreu. Gary Henry compôs a música em 1983 estando muito bêbado. Aparentemente ele tentou evocar o espírito de Hank Williams ao compor a música. Ele disse que acendeu velas e o fantasma de Hank apareceu. Quando a música foi tocada no Ryman, a energia acabou completamente justo no final da música, quando foi revelado que a música era sobre Hank Williams Sr. Mas se pensa que é só coincidência, veja o que ocorreu com o cantor country Bill Anderson. Anderson ensaiava no Ryman para sua atuação no Grand Ole Opry. Ele cantou uma das músicas de Hank, e não era apenas uma de suas músicas, mas descobriu-se que era uma de suas músicas favoritas. E o que aconteceu? A energia também acabou naquela vez. Não havia motivo elétrico para a energia acabar, pelo menos nenhum que eles pudessem encontrar. Anderson acredita que a energia acabou após tocar uma música de Hank Williams Sr. I'm John Lennon.
John Winston Lennon nasceu em Liverpool, Reino Unido, em 9 de agosto de 1940. John teve uma infância triste. Seus pais separaram-se quando tinha só 4 anos e viveu com uma tia. Sua mãe o ensinou sobre música, incluindo aulas de banjo e piano. Sua mãe morreu em um acidente de carro em 1958. John encontrou Paul McCartney em 6 de julho de 1957 e juntos fundaram a banda que se tornou os Beatles. Os Beatles dominaram o mundo ao longo de sua carreira. O primeiro single, Love Me Do, saiu em outubro de 1962. Apenas alguns notáveis seguiram caminhos próprios. A jornada solo de John levou ele e seu Your Hand, Hey Jude e Yesterday. Em dezembro de 1974, após anos de sucesso, os Beatles se separaram e seguiram seus próprios caminhos. A jornada solo de John levou ele e sua esposa Yoko Ono para a cidade de Nova York, onde moravam no Dakota. O Dakota é um prédio de apartamentos construído entre 1880 e 1884, localizado na Central Park West e na 72ª Street. O prédio foi construído por Edward Cabot Clark e foi projetado por Henry Janeway Hardenberg. O prédio é famoso por ter sido usado como a parte externa do prédio de apartamentos para o filme O Bebê de Rosemary. O prédio é também famoso por atividade paranormal. Alguns fantasmas são avistados lá. Uma mulher é vista chorando nos corredores. A quem pergunte se é Elise Vesely. Vesely foi a gerente do imóvel no Dakota de 1930 até 1950. Outros fantasmas incluem uma garota frequentemente vista brincando com uma bola vermelha. Ela é loira e veste um vestido amarelo. Edward Cabot Clark, que ordenou a construção do edifício, pode ser visto inspecionando-o. John Lennon disse que viu a mulher chorando enquanto morava lá. Ele também relatou ter visto um objeto voador não identificado ao olhar pela janela. Mas, de todos esses fantasmas, dizem que John Lennon é o mais visto. Talvez seja pela trágica conclusão de sua vida lá. John se mudou para Dakota em 1973. Em 8 de dezembro de 1980, 7 anos depois, Mark David Chapman o alvejou fora do prédio. John Lennon morreu devido aos seus ferimentos. Ele tinha 40 anos. Parece que o fantasma de John Lennon se fez conhecido ao redor do Dakota muito logo após sua morte. Certos psíquicos afirmaram que John lhes apareceu dormindo no Dakota. Ele também foi visto fora do prédio, na calçada, na entrada e ao redor do local onde foi baleado. Às vezes, quando ele é visto, uma luz branca aparece ao redor dele. De todas as aparições de John, quem o viu tocando piano em seu antigo apartamento é o mais sortudo. Parece que o fantasma de John se move bastante. Alguns dizem que ele é visto em lugares onde costumava viver, como Los Angeles, Califórnia. Liam Gallagher, da banda Oasis, até já sentiu a presença de John ao visitar um amigo em Manchester, Inglaterra. John parece assombrar seus móveis antigos. Gallagher possui uma das antigas cadeiras de balanço de John, e ele diz que às vezes vê ela balançando sozinha. Yoko Ono, viúva de John, já viu o fantasma de John tocar seu piano. Parece que a mensagem que o fantasma de John quer transmitir é de conforto, em vez de medo. Foi relatado que em vários lugares o fantasma de John disse: "Não tenha medo. Eu ainda estou com você." Os músicos tocam a vida das pessoas e permanecem conosco muito tempo após suas mortes. Talvez esses músicos sentissem que suas vidas foram interrompidas, e eles tinham muito mais arte que queriam compartilhar com o mundo, e ninguém conseguia convencê-los a partir ainda. E talvez seja porque todos nós ainda queremos a arte deles também, e é por isso que também não estamos dispostos a deixá-los ir. YouTube.com, Criminally Listed, também tem um podcast sobre casos resolvidos chamado Criminally Listed Presents into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify
Amazon Music e outros locais de podcast. Obrigado por assistir. Você